Você também já parou para pensar que a bagunça nunca aparece de uma vez? É um papel largado na mesa, uma louça na pia, uma meia no chão e de repente tudo tá de pernas pro ar? Pois é, esse tem sido o meu pensamento da semana. E o seu, qual tem sido? Mas bora falar de arte e dermatologia oncológica? Se a gente vai falar de ciência e arte, essa semana a gente vai conversar sobre Ernest Haeckel, um biólogo, naturalista e ilustrador alemão dos anos 1830 que gostava de registrar, catalogar e desenhar os padrões que ele encontrava na natureza. Então ele desenha com uma precisão hipnótica tudo que ele encontrava, medusas, animais marinhos, padrões microscópicos, e ele foi um grande influenciador da arte nouveau e também um grande divulgador da teoria da evolução. Com um olhar entre ciência e estética, Ernest Haeckel traduziu a vida, a ordem da vida, em padrões matemáticos e com simetrias perfeitas. Ele fez com que o invisível se tornasse visível e com que a gente aumentasse nosso encantamento pela natureza. Você já viu as gravuras dele? Dá uma olhadinha nessas que eu coloquei e depois me fala o que você achou. E essa simetria perfeita matemática das gravuras de Ernest Haeckel me fez lembrar da dermatoscopia, que é aquele exame que o dermatologista faz usando o dermatoscópio, que é o aparelho que aumenta em até 10 vezes as lesões, e que com ele a gente consegue ver alguns padrões. Mas a gente, a olho nu, olhando a nossa própria pele, também consegue ter algumas dicas de quando se preocupar com alguma lesão. Então, você conhece sua pele? O ideal é a gente saber mais ou menos como é, onde estão as pintinhas, como elas são, e tudo que fuja do normal ou que tem aparecimento recente tem que ser avaliado por um dermatologista especialista. Mas tem uma regrinha ainda mais fácil que pode te ajudar, que quando a gente fala de câncer de pele, existe um câncer de pele chamado melanoma, que ele não é o mais comum, mas ele é o mais agressivo. Então ele preocupa bastante a gente e o diagnóstico precoce dele é fundamental. Então, para te ajudar a pensar em algumas coisas, existe uma regrinha que chama ABCDE. E essa regrinha, se a gente lembrar, é bastante simples, ajuda na detecção precoce dessas lesões. Então, o A é de assimetria. Quando você olha uma pintinha ou alguma mancha na sua pele e um lado é diferente do outro, isso já mostra que ela é assimétrica, tem alguma diferença. O B é de bordas. Então, se as bordas são um pouco irregulares, não é bem redondinha, um lado é maior do que o outro, isso também chama a nossa atenção. O C é de coloração, ou seja, pintas e lesões que têm mais de uma cor. Então, tem marrom claro, preto, vermelho, branco, azul. Isso chama muito a nossa atenção e também tem que ser avaliado. O D é de diâmetro maior do que 6 milímetros, mais ou menos a ponta do nosso dedo mindinho ou a pontinha da caneta. Se uma lesão é maior também do que isso, é importante ser avaliado. E por último, E de evolução. Então, as lesões que eram planas ficaram elevadas, lesões que cresceram muito rápido ou continuam crescendo ao longo do tempo sem parar, também devem ser avaliadas. Então, é uma regrinha simples que acaba ajudando a gente no dia a dia e é super importante conhecer nosso próprio corpo. Última lembrança que eu quero fazer no vídeo é que nem sempre o câncer de pele vem de uma mancha escura. Muitas vezes ele pode ser da cor da nossa própria pele, mais vermelhinho, uma crochinha, e qualquer coisa diferente na sua pele e que não tenha melhorado, alguma ferida que não cicatrizou em 15 dias, tem que ser avaliado por um dermatologista especialista. E essa semana, lá no feed, tem uma gravura de Ernest Haeckel para você avaliar junto comigo, que foi uma das minhas preferidas. E também tem algumas dicas para você lembrar e para a gente reforçar o que tem que ser prestado atenção quando a gente se preocupa e pensa em câncer de pele. Inclusive, essa regrinha do ABCDE.